Boa noite a todos. Conta-se que em um país oriental, uma mulher foi surpreendida roubando um pão. De imediato, ela foi conduzida à frente do governante do país para ser julgada. Colocada em meio à sala, todos os ministros do reino se fizeram presentes. Na qualidade de juízes maiores, optaram pela pena máxima. Afinal, aquele país trabalhava pela sua moralização e todo crime deveria ser duramente castigado. A sua punição serviria de exemplo aos outros, argumentou o ministro da Justiça, e pediu que a sua morte se desse logo após a sentença, não permitindo que a opinião pública se condoesse do destino da pobre mulher e interferisse. O governante supremo daquele país ouviu a todos com serenidade. Ao final, depois que todos os juízes manifestaram-se por unanimidade na condenação daquela criatura, olhava aterrado para seus algozes, o governante falou: Senhores, vocês julgaram uma ladra. Digam, pois, de que forma ela deverá ser executada, como deverá ser executada a pena de morte, como deverá morrer essa condenada. Novamente falou o ministro da Justiça, manifestando a opinião dos outros. A sua pena de morte é pelo apedrejamento. Concedido, falou rápido o governante. No entanto, eu desejo que a sentença seja cumprida imediatamente e aqui nesse local. No palácio, exclamaram quase todos num coro. No salão real, executaram um apedrejamento. E por que não? Falou o soberano. Vocês assinalaram o destino da ladra nessa sala, pois que seja cumprida a sentença aqui mesmo. Mas não existem pedras aqui, lembrou um ministro mais idoso e pensador. Como não? Olho para seus turbantes e os vejo com pedras reluzentes. Nos pescoços vocês trazem colares de pedras preciosas, nos dedos anéis com pedras. Executem a sentença usando as pedras que vocês têm. Um tanto acanhados e meio sem graça, sem vontade, os ministros começaram a atirar na mulher curvada e cheia de vergonha todas as suas joias. Jogavam devagar, porque afinal temiam que, caindo com força, pudessem se estragar. Terminado o triste espetáculo de apedrejamento, a mulher apresentava arranhões nos braços, no rosto, nas costas, e ela tremia, esperando a morte. Então, o governante aproximou-se dela e sentenciou: Mulher, ergue-te. Ajunta as pedras que te jogaram os teus juízes. Leva-as contigo. São tuas. Dessa forma, terás como saciar a tua fome e a dos teus filhos. Na sequência, voltando-se para os ministros, surpresos, o governante disse: Senhores, vocês julgaram uma mulher por roubar um pão. Agora, verdadeiramente, fizeram o que é justo. Deram a ela seus tesouros para acalmar a sua miséria. E fiquem sabendo que todos nós deveríamos nos envergonhar de estar administrando um país em que alguém deve roubar para não morrer de fome. Essa história foi contada por Divaldo Pereira Franco em uma palestra. O Livro dos Espíritos, na questão 875, ele nos pergunta: como se pode definir a justiça?
A justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. No livro Ação e Reação, ditado por Emmanuel a Chico Xavier, ele nos esclarece que Franz von Liszt, eminente criminalista dos tempos modernos, observa que o Estado, em sua versão de organismo superior, não pode dispensar a pena a fim de poder manter, sustentar a ordem jurídica. A necessidade da conservação do próprio Estado justifica a pena para manter a integridade e uma certa ordem no plano coletivo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, ele nos diz que a lei humana atinge certas falhas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei humana não atinge todas as falhas, incide essencialmente sobre aquelas que ferem a sociedade, mas não sobre aquelas falhas onde o indivíduo é prejudicado pelo que comete. Deus, porém, está no Evangelho segundo o Espiritismo, Deus, porém, quer que todas as criaturas progridam, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, nenhuma infração à lei, que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí decorre que nas pequenas coisas, como nas grandes coisas, o homem é sempre punido por onde pecou, pelo que pecou. Todas as falhas são crivadas pela justiça divina, né? Os sofrimentos daí decorrentes são uma advertência de que procedeu mal, fazendo que perceba a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de melhorar para que no futuro evite novos sofrimentos, novas amarguras. Se houvesse impunidade nas leis de Deus, haveria retardo para a felicidade da pessoa, para a felicidade futura de todas as pessoas. Então, não há retardo na lei de Deus. A lei de Deus criva todos os nossos atos, grandes ou pequenos. Tem um livro muito lindo chamado Perfis da Vida, que ele foi editado pelo espírito Guaraci Paranavieira, que era um trabalhador da URI, de um centro espírita da cidade de Ponta Grossa. E o seu Guaraci, nesse livro Perfis da Vida, ele faz um histórico da evolução humana, quando ele fala do perfil da justiça. Ele diz que o sentimento da justiça aparece quando aparecem as primeiras manifestações de consciência da pessoa. Competindo pela sobrevivência, o homem ele permanece atado ao instinto de conservação. Por quê? Porque a gente tinha que sobreviver, né? A gente tinha que fazer pela vida. E esse instinto de conservação, então, que a gente permanece atado, ele é uma herança de gerações anteriores, atávicas, primitivas, onde sobrevivia o mais forte, onde deveríamos lutar pela nossa sobrevivência. A luta física pela sobrevivência, ela era natural, ela era normal. Por isso, o homem belicoso, que quer dizer inclinado à guerra, inclinado à luta, por natureza, o homem elege para si direitos e para os outros deveres. Será que ele está errado, seu Guaraci? O homem atual elege para si direitos e para o outro deveres. Por consequência, damos campo à prepotência, que é aquele abuso de autoridade, que se nutre do orgulho, aumentando os débitos perante a nossa própria consciência. O orgulho que em nós, né, que nele existe, vive para si em função de si mesmo, exclusivamente. Quando prepotente e orgulhoso,
nós nos permitimos todas as arbitrariedades, todos os abusos de poder. Mas quando finalmente o homem acorda para sua razão, ele observa o absurdo dos seus atos, da sua postura. Quando então surgem os vislumbres, o início da justiça, estabelecendo diretrizes, estabelecendo normas de ação, leis, que devem reger a vida de cada pessoa, de acordo com os códigos universais da justiça divina, que rege todo o universo, que é a justiça divina que tem vigência em todo o universo. Então, a gente desperta um dia, e quando a gente desperta, a gente passa a ter um senso de justiça em nossa vida. Seu Guaraci continua nos dizendo que desde antes de Moisés receber o decálogo, passando pelo Evangelho, passando pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, a justiça vem sendo lentamente compreendida e estabelecendo-se como conquista da humanidade sobre a perversidade, sobre o mal que ainda escraviza o ser humano. À medida, então, que progredimos, vamos admitindo a justiça em nossas vidas e vamos agindo com justiça. Para conseguir os seus objetivos, a justiça deve ser prudente. Olha que colocação inteligente e delicada do seu Guaraci. Para a justiça conseguir seus objetivos, ela deve ser prudente, examinando todos com a mesma igualdade e dando a todos as mesmas condições para o desempenho dos seus trabalhos, bem como para a reparação dos seus erros. Então, a justiça, ela tem que ser prudente, dando a todos condições de desempenhar seus trabalhos e dando a todo condições de reparar seus erros, suas falhas. Jesus ensinou uma justiça baseada no amor, na igualdade, respeitando o indivíduo. Vivendo em sociedade, os direitos devem estruturar-se nos mecanismos que garantam a todos o bem comum. Jesus, então, ensinou uma justiça baseada no amor, na igualdade. Jesus recomenda que não se faça a outrem o que não gostaríamos que nos fizessem, demonstrando aí a verdadeira justiça. Esse senso de justiça ensinado por Jesus, ele deve ser conservado, desde a educação na infância, mediante o exemplo da família, dos pais, dos educadores, dos governantes. Quando a gente lê isso aqui, né, o senso de justiça deve ser conservado desde a educação na infância, mediante exemplo da família, dos pais, até aí tudo bem. Dos educadores, já às vezes começa a ficar falho, mas educadores têm uma responsabilidade muito grande. E a responsabilidade dos governantes. Nós vivemos uma época ruim de justiça, né? Mas vamos lá, cada um fazendo a sua parte. O seu Guaraci ainda nos diz: hoje, o homem justo prepara tempo para a realização de uma sociedade feliz, baseada nos princípios da verdadeira justiça. Em tempos de justiça, caridade e o amor terão superioridade, gerando a ética na educação, que vai estabelecer bases justas, bases sólidas para a sobrevivência, para a vivência do ser humano. Bases também justas que contemplem trabalho, repouso, bem-estar, sem distinção de cor, raça, sexo, religião, credos, considerando-se apenas valores culturais e conquistas morais como diferenciais das pessoas, onde ninguém é superior a ninguém, ninguém pode ser dominado, onde as gerações serão mais justas e mais fraternas, onde haja
justiça, amor e caridade. O Senhor Guaraci finaliza dizendo: a justiça, ela é lei divina e natural, lei natural, que os homens devem incorporar às suas vivências, para que a ordem, o equilíbrio e o progresso se façam constantes e automaticamente no mundo. A justiça, ela é da lei divina e natural. Mas o Espiritismo, ele nos revela uma concepção de justiça ainda mais ampla. A criatura não se acha apenas subordinada às penas do mundo. Quanto mais esclarecida, quanto mais responsável a criatura se torna, ela se entrega naturalmente aos crivos da sua consciência. A gente diz assim, consciência, né? Dentro do nosso ser, dentro da cabeça. Então, quanto mais conscientes da nossa evolução, do amor que devemos aos outros, nós vamos nos tornando mais crivados pela nossa consciência, que não permite que falhas, mesmo pequenas, passem batido, né? Então, na Terra ou fora da Terra, nós seremos sempre crivados pela nossa consciência. André Luiz, no livro Ação e Reação, ele nos diz que os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, chamando-o para a observação de si próprio, para a observação das próprias ações, buscando um reajuste nos seus caminhos, mediante os ensinamentos de Jesus, trazendo aí o verdadeiro progresso para a nossa vida. Explica-nos que o Espiritismo, ele é disciplinador da nossa libertação, não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social mais dignificante, mas que tenhamos também uma vida espiritual harmonizada, devidamente ajustada, consoante as leis eternas de justiça que são as leis de Deus. O Espiritismo nos demonstra que as possibilidades de hoje vinculam-se aos atos, às nossas ações de ontem, mas nos exigem trabalho para a construção do amanhã, com mais justiça, mais amor, mais caridade, com as bases do Evangelho de Jesus. Lei de justiça, amor e caridade, isso é o Evangelho de Jesus, né? O Livro dos Espíritos, na questão 875, ele nos diz assim, a pergunta é assim, ó: se a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais, o que determina esses direitos? A lei humana e a lei natural ou divina, que determina esses direitos. Tendo o homem formulado leis apropriadas aos seus costumes e caracteres, elas são mutáveis de acordo com o progresso da civilização. As leis do homem, elas mudam de acordo com as condições, com a etapa de progresso da civilização. Mas as leis divinas, elas são imutáveis. Nos esclarece, então, a questão 875 do Livro dos Espíritos. Um pouco antes da questão 873, ele nos diz assim: o sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E os benfeitores nos respondem que está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. A gente já precisa ter evoluído um pouco para que a gente se revolte à ideia de uma injustiça, porque senão a gente se revolta só da boca para fora. No meu íntimo aquilo não me diz nada. Então a gente tem que procurar a nossa evolução, né? É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento de justiça, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Deus pôs o sentimento de justiça no coração de cada um de nós. Daí vem que, frequentemente,
Homens simples de pouca cultura nos mostram noções de justiça muito maiores do que alguns que possuem um grande cabedal, um grande saber. Muitas vezes encontramos em nossa sociedade, isso é bem fácil de encontrar, pessoas humildes, pessoas simples, onde nessa encarnação o saber do mundo não lhe foi dado com muita grandeza, né? Mas elas têm um senso de justiça imenso, ao contrário do que alguns doutos, alguns muito letrados que não o têm. Quanto à lei natural, vejam que interessante. Jesus nos disse: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Queira para os outros o que você queria para você mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo com que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na dúvida de como proceder, de como agir nessa ou naquela ocasião com os outros, deve-se proceder como quereria que os outros procedessem para consigo mesmo. Guia mais seguro não poderia haver. Então, vamos repetir. O critério da verdadeira justiça está em querer cada um para o outro o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para o outro, que é absolutamente diferente. Então, o critério da verdadeira justiça é eu querer para o outro primeiro. Talvez a gente possa acrescentar para ficar mais claro. É eu querer para o outro o que eu quereria para mim. E não é eu querer primeiro para mim o que eu quereria para o outro. Muda o contexto aí, tá? Então, não sendo natural quem não deseje mal para si, não é natural que haja quem deseje mal para si. Desde que tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para si o mal. Então, ele deve desejar para o outro o bem, para que depois o bem venha até nós. Ainda o Livro dos Espíritos nos ensina que da necessidade de vivermos em sociedade nascem obrigações, obrigações especiais como a de respeitar os direitos dos nossos semelhantes. Pois aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça, porque a vida social nos dá direitos e deveres nos dá direitos e nos impõe deveres recíprocos na nossa vida, né? A vida social nos dá direitos, mas ela nos impõe os deveres correspondentes. O caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza seria o caráter do verdadeiro justo. A exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem desejar nada em troca. Aí haveria verdadeira justiça. Tem um livro que é do início da série psicológica, ditado por Joana de Ângeles, Adivaldo Pereira Franco, onde a benfeitora faz algumas colocações sobre justiça. E é muito interessante esse pensamento de Joana de Ângeles, da Dona Joana, porque a Dona Joana de Ângeles, ela é uma profunda conhecedora da alma, do psiquismo humano. Então ela nos diz assim que Jesus se fez defensor da justiça com igualdade. A sua atitude para com as pessoas era sempre a mesma, benevolência visando a educação. Jesus era benevolente com todos, mas porque ele queria deixar, era dele ser benevolente, ele queria deixar a lição da educação para nós outros. A Nicodemos, que era doutor no Sinédrio, concedeu entrevista nada diferente daquela concedida a Zaqueu, que era cobrador de impostos.
com a mesma bondade e benevolência concedida a Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, ou ao ladrão que na cruz lhe pediu apoio. A todos Jesus atendeu com amor, com benevolência, com carinho. Concedeu sempre o mesmo tratamento a todos, à adúltera, aos sacerdotes, aos fariseus. Quando foi necessário, Jesus usou de energia, sem esquecer da compaixão, pois ele sabia que eram todos enfermos da alma, de onde procedem as dificuldades do comportamento. Licença. Num período de arbitrariedade, que é um período ali sem regra e sem justiça, né? Jesus foi generoso. Falou sobre a renúncia, a arrogância, fez-se humilde, ensinou a generosidade e a vivenciou. Propôs que a nossa tarefa fosse justiça sempre, com a necessidade de nos reeducarmos. Confiar em Deus sempre, ser vítima de injustiças e arbitrariedades, lembrando que, se da justiça humana podemos escapar, pode ser falha, a justiça de Deus ela é equânime, ela é justa para com todos. Não esqueça, então, de que as leis terrenas podem falhar em sua justiça, que as leis terrenas não alcançam a todos, que a real justiça de Deus vai encontrar sempre o infrator. A justiça humana pode lhe dar liberdade. Seja, portanto, justo, ponderado com todos, tomando como exemplo Jesus, que nunca recusou tratamento digno a todos que lhe procuravam. No plano físico, aqui na Terra, o mundo terreno, o mundo de agora, ele ainda não tem capacidade de proporcionar a uma pessoa, por exemplo, que sai de uma penitenciária, o retorno a uma vida social sem as marcas morais que ficou imprimida naquela pessoa. Mas no plano maior encontramos as perfeições da lei de Deus, a lei de causa e efeito, que impõe a cada alma o resgate de suas falhas perante a sociedade, perante a quem falhou. E essa lei de causa e efeito, ela imprime na pessoa que ela se redima, que ela faça o seu trabalho de se redimir por meio do trabalho, para que ela se ajuste perante a sua consciência, que ela limpe sua consciência através do trabalho, através do exercício do amor. Ninguém saiba, ninguém queira atirar uma pedra no outro. Nós devemos, primeiramente, olhar para os nossos próprios atos. As leis divinas são de tal modo sábias que, através de reencarnações, muitas vezes colocam o criminoso de ontem ao lado ou sob o amparo de sua vítima e vice-versa, onde um recebe do outro carinho, educação, afago, para que conjuntamente construam o perdão, através, às vezes, de lutas árduas para o crescimento. Então, as leis divinas, elas são tão perfeitas que várias vezes, muitas vezes, ela coloca o criminoso e a vítima, um ao lado do outro, para que se ajudem mutuamente, para que façam os seus ressarcimentos, um perante o outro, e dessa forma perante a lei divina. E isso se dá pela justiça que brilha através da lei da reencarnação. O amor cobre a multidão de pecados, como afirmou o apóstolo Simão Pedro. Esse é o pensamento de Joana de Ângeles, que está no livro Jesus e Atualidade. Vamos lá para a obra de Kardec, O Céu e o Inferno.
um dos livros da codificação bem pouco lido, né? O Céu e o Inferno. Primeira parte, capítulo 7, item 16. Arrependimento, expiação e reparação constituem 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falha e suas graves consequências. Arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento suaviza os travos da expiação, tornando a pessoa dócil ao sacrifício necessário, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, ela pode anular o efeito de uma falta, quando destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão não seria uma graça, não seria uma anulação. Então, nós vemos um caminho, que é o arrependimento primeiro, a busca da expiação e a reabilitação, a reparação, para anular o efeito de um erro, de uma falha, para que o perdão se faça. Ainda o céu e o inferno, no item 8, ele diz que, sendo infinita a bondade e a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mal, que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um único bom movimento da alma que se perca. Se para todo mal eu vou pagar, eu também vou ser premiada por todo bem. Por pequenininho que seja o meu bem, por grande que seja a minha falta, eu vou ter a chance de reparar. Né? E isso está íncito na lei do progresso. Todas as nossas falhas nós vamos recuperar e todas as nossas bênçãos nós vamos receber de volta. Raul Teixeira, num livro lindo, chamado Justiça e Amor, ele diz que é difícil encontrar uma expressão que tão bem fale da celeste justiça como aqui Jesus disse, a cada um segundo suas obras. Para onde se dirige o pensamento, afirma-se, vê-se essa afirmação de Jesus, a cada um segundo suas obras. Nos textos cristãos, no texto cristão, no contexto da lei de justiça, nós podemos ter certeza de que ninguém sofrerá pelo erro de outro. Do mesmo modo que ninguém será premiado ou recompensado por um bem que não cometeu, que não realizou, desculpe. Então, penas e méritos somente pelos nossos próprios atos. Nenhuma criatura pagará por erros ou por delitos cometidos por seus ancestrais, salvo que seja essa mesma pessoa a reencarnação do ancestral. Aí nós vamos pagar porque o erro é nosso, tá? Mas se eu não sou a reencarnação de um antepassado meu que errou, eu não vou pagar por isso. Como também eu não vou ser premiado por boas ações deles. Eu vou receber tanto o prêmio quanto o castigo das minhas próprias ações. Ninguém terá vantagens ou alegrias por causa de progressos alcançados por outros, uma vez que não se transferem justiças e não se transferem penas. Mas temos a lei da reencarnação. Então, hoje, eu sou resultado do que eu fiz antigamente, lá em outra época. Chico Xavier, no livro Justiça Divina, ele diz que, voltando à pátria espiritual, muitas vezes nós nos encontramos na condição de filho pródigo da parábola de Jesus, de retorno à casa paterna para a bênção do amor. Muitas emoções no reencontro, alegria nas descobertas. Por fora, todo o caminho da reunião com seres que amamos. Por dentro, no nosso íntimo, remorsos que nos castigam. Êxtase e dor, esperança e arrependimento. Aí então, reconhecidos e tendo as nossas verdades aí desnudadas, nós sentimos vergonhas das nossas faltas.
Muito mais vergonha das faltas do que alegria pelos bem que fizemos. E aí nós pedimos uma reencarnação, né? E porque a lei é de progresso, que se coloca ao lado da justiça, rogamos oportunidade para o retorno, para uma reencarnação, onde nas lides terrenas nós vamos recuperar, fazer o que devíamos ter feito, né? Então, vamos fazer o bem, fazer certo, fazer corretamente enquanto estamos aqui, para que, quando nós nos depararmos com a nossa consciência ao desencarnar, nós não tenhamos aquele arrependimento tão grande de tanta coisa que a gente tenha deixado por fazer, ou tenha feito falha, né? Tenha feito com falha. A reencarnação, ela passa a ser uma necessidade urgente para recomeçarmos a tarefa interrompida, reatarmos afeições traídas, afetos esquecidos, refazermos tarefas que fizemos mal feitas. E no plano espiritual, nós nos mostramos sedentos pela oportunidade de reajuste. Agradecer, então, dessa forma, o local que a vida nos ofereceu, porque muitas vezes aqui na Terra agora, nós temos dificuldades pelo caminho. Um corpo doente, companheiro de vida difícil de se conviver, parentela complicada, chefe amargo, necessidades constantes, mas são oportunidades que se renovam para o nosso burilamento, para que nós possamos fazer o melhor. Os inimigos constantemente se nos defrontam, constantemente nos aparecem. Limitações, dores, desajustes são necessários na nossa atual jornada. O crescimento espiritual depende de cada um de nós, para que de futuro tenhamos menos dores, menos desajustes, mais alegrias, mais felicidade. A existência na Terra é o bom combate de que necessitamos. É o que Chico Xavier escreveu, o que Emmanuel escreveu através de Chico Xavier. No livro Justiça e Amor, de Raul Teixeira, como é interessante como a gente busca um tema e como a gente encontra, né? Porque, ó, esse livro de Raul Teixeira também fala de justiça e amor. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Com certeza, quem tem sede de justiça são aqueles que se comprometeram com a justiça. Claro, a gente tem sede daquilo que a gente necessita. E se a gente se comprometeu, fez mal aí, cometeu crimes, foi mal aí na vida, a gente tem sede de justiça. Porque em tempos passados ou tempos próximos, aí nós nos comprometemos com ela. E por isso nós estamos inscritos na vasta lista de devedores da justiça. Então temos sede, precisamos da recuperação das nossas falhas, né? De acordo com o nível de agravante em que estamos inseridos. A sede de justiça agora corresponde à justiça desdenhada de ontem, a que impulsiona ao faltoso a necessidade de resgate, a fim de que ele seja feliz plenamente. A lei natural é a lei de Deus, e o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Está no Livro dos Espíritos, na questão 614. As únicas verdadeiras, né? A lei de Deus é a única lei verdadeira para nos dar a felicidade humana. A lei de Deus nos indica o que de bem fazer para que tenhamos felicidade, mas nós nos afastamos frequentemente das leis de Deus. Como espíritas, conhecendo as leis naturais, acrescido do nosso senso de responsabilidade, temos obrigação de coibir abusos, inibir ambições, corrigir falhas, corrigir o nosso orgulho, colocando-nos numa linha de progresso, através do bom senso, através da autoeducação, para que atinjamos a felicidade.
questão 619 do Livro dos Espíritos nos esclarece que a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei. Todos conhecem a lei de Deus, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. O homem de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor compreendem. O homem de bem é o que melhor compreende a lei de Deus. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto é forçoso que o progresso se faça. Por isso que o progresso é uma lei divina, o progresso tem que se fazer. Mas não é o progresso material, e às vezes a gente busca esse progresso material com muita insistência. O progresso que tem que se fazer é o progresso espiritual, nosso progresso moral. Esse é forçoso que ocorra, que venha, né? Nós estamos na Terra em expiação, mas nós devemos nos esforçar para abrandar as dores que trazemos e que fazem mal a outras pessoas, ao nosso próximo. Devemos abrandar essas dores através da vivência da lei de amor, de justiça e de caridade, que é a lei divina e natural. Finalizando a nossa live, nós pedimos a Deus de justiça e de amor, que mais uma vez nos ajude no nosso caminho para que possamos bem cumprir a nossa tarefa. Muita paz a todos e agradeço pela atenção.